Boa noite. Me chamo Edgar Venceslau. Continuando a minha história, meu relato. Depois que eu conversei com o Padre Tomás sobre as coisas que estavam acontecendo comigo, os espíritos que andavam me perturbando, me cobrando por não ter alertado sobre o perigo. Eu segui os seus conselhos, fiquei em silêncio, fiz suas rezas e suas preces e os símbolos e amuletos que ele me passou, para que aqueles espíritos cessassem de estar me procurando, de estar me perturbando. Por um momento, funcionou. Então eu fiquei esperando a volta do Padre Tomás. Uma semana após a gente ter aquela conversa, ele retorna e chega em minha casa me procurando. Então ele me fala: "Olá, Edgar, tudo bem? Pronto. O dia é hoje. Iremos viajar e vamos retornar dias depois. Mas antes, precisamos conversar com seus pais, deixá-los a par de tudo que está acontecendo com você." E assim foi feito. Não queria deixar meus pais preocupados, mas eles tinham o direito de saber o que estava acontecendo comigo. Depois que o padre conversou com eles ficaram bastante preocupados. Mas o padre os tranquilizou, falando que iria me levar para um local com pessoas experientes nesse ramo. E eles com certeza iriam me ajudar e aquelas coisas iam parar de me perturbar. E assim, depois que conversamos e acertamos tudo, seguimos viagem. E eu perguntei ao padre: "Padre, estamos indo para onde exatamente?" E ele me responde: "Estamos indo ao interior de São Paulo, meu filho. As pessoas que vão te ajudar estão lá." Então ele perguntou: "Padre, essas pessoas que são da igreja? São religiosas?" E ele me responde: "Sim, meu filho, são da igreja, mas não a igreja tradicional da forma que você conhece. Essas pessoas são as pessoas excepcionais, escolhidas a dedos, com habilidades especiais. Esse grupo, ele cuida de coisas sobrenaturais, assuntos sobrenaturais ao qual a igreja comum não consegue lidar com isso. Muitos dos meus irmãos e irmãs não têm nem noção das coisas que caminham pela terra. Então, esse grupo ao qual você vai conhecer, de nome Irmandade, cuida exatamente disso. A Irmandade de São Jorge Guerreiro." E eu disse para ele: "Caraca, padre, então quer dizer que são tipo uma força especial do bem contra o mal?" Ele: "É, meu filho, é por aí." E eu lhe perguntei: "Padre, como é que o senhor tomou conhecimento desse grupo? O senhor faz parte deles?" E ele me responde: "Sim, meu filho. Eu tenho o privilégio de fazer parte desse grupo seleto." E eu lhe pergunto: "Padre, como foi que o senhor entrou para esse grupo? Como foi que o senhor o conheceu?" Neste momento, o Padre Tomás fica um pouco em silêncio. Respira fundo e fala: "Eles me salvaram, meu filho. Me salvaram do meu destino de morte certa. Me deram um propósito, um novo propósito para viver, pois, para mim, naquela época já não restava mais nada." E eu lhe perguntei: "O senhor pode me contar, padre? O que aconteceu com o senhor? Como foi que o senhor entrou?" O padre olhou para mim e me disse: "Poucas pessoas, meu filho, conhecem a minha história, a minha real história. É uma história muito triste e dolorosa, que eu não gosto por muito nem de lembrar.
Mas eu vou lhe contar, já que você vai conhecer os meus irmãos da Irmandade, você tem o direito de saber sobre a minha história. Veja bem, eu vim de família rica, meus pais tinham bastante dinheiro, dava tudo que a gente queria para mim e para meus irmãos, nada nos faltava. Diferente dos meus irmãos, eu sempre gostava de ir à igreja com minha mãe. Os outros iam porque ela forçava, mas eu ia porque eu gostava. E depois de um tempo, eu até passei a ajudar o padre local nos seus afazeres. E minha mãe sempre dizia: eu acho que esse menino vai ser religioso, vai seguir o caminho do Senhor. Meu pai não gostava muito da ideia, ele dizia, e respeitava todas as religiões, mas não queria ver um filho dele vestindo uma saia, ou um vestido como ele chamava. Minha mãe sempre rebatia, dizendo que ele não deveria zombar das coisas do Senhor. Com o tempo, meu pai começou a comprar a ideia da minha mãe. Às vezes ele ia com minha mãe e assistia à missa. E via que realmente eu tinha tino para a coisa. E ele começou a ficar conformado, que realmente eu seria um religioso. Mas, nesta mesma igreja, eu conheci o grande amor da minha vida, Madalena, que frequentava a igreja ali também junto com a gente. E nossa amizade foi ficando cada vez mais forte, nossos laços foi ficando cada vez mais forte e mais firme. E depois de adolescentes, percebemos que estávamos apaixonados um pelo outro. A cada passo que eu dava a caminho da Madalena, era um passo para trás que eu dava no caminho da igreja. Aquele que minha mãe achava que eu ia seguir, e o padre local também. Eu e a Madalena eram perdidamente apaixonados. Que eu lembro até com meus 16 anos a gente já queria casar. Mas nossos pais botaram a lei e falaram: se é isso mesmo que vocês querem casar, só vão casar depois de se formarem. Tanto eu como a Madalena estudávamos na capital e voltamos formados, pronto para o casório. Diferente dos meus irmãos, eu não queria ficar debaixo da barra da minha mãe, nem do meu pai. Meu pai tinha muitas propriedades, muitas terras, e meus irmãos moravam tudo por lá. Já eu não queria morar ali, queria morar fora, ter meu próprio sustento, a minha luta, não ficar dependendo dos meus pais. Meus pais tinham uma terra que sempre eu e a Madalena iam para lá namorar. Era um lugar lindo, perto de um riacho, uma coisa maravilhosa. Era um pouco afastado do centro, mas a gente gostava muito naquele local. Naquele mesmo local tinha um casal de senhores de idosos, sei lá, com seus 50 e poucos anos, que morava ali. Pessoal simpático, sempre nos assinava quando a gente passava por ali. E logo quando a gente se casamos, a gente foi para lá, para aquela terra olhar. E começamos a construir a construção de nossa casa. E eles ficaram muito felizes, dizendo: nossa, que bom, vamos ter um vizinho por perto. E eu sempre perguntava para eles, como passava por ali, a gente proseava um pouco. A senhora lá fazia uma torta de maçã muito gostosa, de morango por sinal, muito boa. E a gente perguntava por que eles estavam ali isolados. E eles falavam que não gostavam da vida do centro, era muito azoada, já que eles sempre foram criados em fazenda no campo, eles gostavam da paz e da tranquilidade, igualmente a nós, que estavam procurando, e iríamos morar ali por causa justamente disso, da natureza, o silêncio, a água fresca, o vento, o mar, e entendemos o motivo ao qual que ele escolheu morar ali também. Meu pai não gostou muito da ideia de morar ali distante, não estar ali debaixo da asa dele igual meus outros irmãos. Mas no fundo, ele estava orgulhoso por saber que eu estava tomando um rumo igual a ele. Ser independente, lutar pelas minhas coisas e não estar dependendo deles para nada. Os pais da Madalena também
não foram muito a favor da gente morar naquele local. Apesar de ser um lugar lindo, belo, maravilhoso. Mas, enfim, ela estava casada e não tinha nada que eles pudessem fazer. Nos ofereceram N lugares pra gente morar, mas a gente queria morar ali naquele cantinho ao qual tinha uma árvore que tinha um coração com as nossas iniciais. Era o nosso cantinho do amor. Depois de tudo pronto, se mudamos, e logo meu pai e minha mãe, e os pais da Madalena, percebeu quanto ali era belo, maravilhoso, o canto dos pássaros, o som da água. Realmente ele é ali, meu pai viu. Por que eu escolhi morar naquele local? Eu tinha um carrinho que meu pai tinha me dado de presente e sempre eu me deslocava para a cidade. Deixava a Madalena nos seus afazeres e ia fazer o meu. E ao cair da tarde, próximo da noite, a gente sempre voltava. Passávamos sempre na casa daquele casal de idosos, proseávamos um pouco e ia para nossa casa. Eles sempre simpáticos, sorridentes, sempre nos dava presente, torta, bolo e vice-versa. Era o nosso vizinho mais próximo. E eram pessoas muito sábias, muito cultas. Eu gostava muito de conversar com eles. Era maravilhoso. Era uma aula de cultura, como nunca tinha visto por igual. Tempos depois de casado, minha doce e amada Madalena engravidou. Nossa, como eu fiquei feliz. Meus pais, então, ao saber que eles iam ganhar mais um neto, os pais da Madalena também ficaram super felizes. Nossa, eu contava os meses para aquela criança sair do ventre da Madalena. Meus pais me aconselharam de vir para o centro, já que a Madalena já estava com 6 meses de gestação. Eu conversei com a Madalena, ela disse que não, que ela estava bom, a gente tinha um veículo à nossa disposição. E qualquer coisa, a gente partia para o centro. Porque era perto longe, não era tão longe, a estrada era boa, não tinha necessidade da gente estar na casa de ninguém. A gente não queria incomodar ninguém, a gente queria se virar. E sempre nossos casais de amigos, os senhores, falavam se precisasse de ajuda, podia contar com eles para qualquer coisa. Então estávamos bem, não tinha necessidade de a gente ir para casa de ninguém. Os pais da Madalena ficaram um pouco preocupados, querendo que a gente também viesse para o centro, mas a gente não queria. A gente queria se virar, queríamos ser realmente independentes. Apesar de eu ainda trabalhar para o meu pai. Mas enfim. Quando a Madalena estava, sei lá, no 8º para 9º mês, a insistência de meus pais e dos pais dela continuava firme e forte para a gente vir para o centro, mas a gente sempre negava, a gente não queria. Sempre dizia, quando batesse a hora do parto, levava ela pro centro. Não, a gente não queria estar na casa de ninguém. Todo mundo, quem é casado sabe, quem é casado quer estar no seu canto, não quer estar na casa de ninguém, incomodar ninguém. Realmente você quer ser independente. E a gente não queria. Um belo dia, depois que a gente voltou do centro, lá pelas tantas da noite, 11 para meia-noite, a Madalena me acorda, falando que estava sentindo muita dor. A gente estava entrando em trabalho de parto. Rapidamente, dei um pulo da cama, lavei o rosto e peguei a bolsa que já estava preparada para esse momento. Peguei ela no braço e levei até o veículo. Só que quando eu fui dar partida, o veículo não pegou. Inacreditável. Há pouco eu tinha chegado com o veículo. Ele estava perfeito. Eu sempre mantinha ele perfeito. Não entendi o motivo ao qual de ele não funcionar. Mas enfim, eu não podia perder tempo. Levei a Madalena de novo pro quarto. Pedi que ela esperasse, que eu ia pedir ajuda. E dali eu ia pro centro. E ela concordou. Subi em meu cavalo. Fui correndo até o sítio daqueles senhores, meus amigos, nossos amigos, que eu podia contar com eles. Cheguei lá fora correndo e logo me atenderam perguntando o que foi que tinha acontecido. E eu expliquei a situação logo.
Eles vieram a nosso socorro. Vieram comigo em sua charrete até nossa residência e pediram que eu fosse correndo, que ali eles iam cuidar da Madalena. A senhorinha disse que tinha experiência em parto, que eu ficasse despreocupado caso a criança quisesse sair. Ela ajudaria nessa tarefa. Eu agradeci, peguei o cavalo e saí correndo a todas até a residência dos meus pais. Cheguei lá eufórico. Eu creio que minha ida e minha vinda durou de meia a 40 minutos. Expliquei lá a situação a meu pai e minha mãe. Logo se levantaram, aquele alvoroço todo, me chamaram de menino teimoso, tá vendo? Que era pra eu estar ali no centro, mas aquilo não era hora pra gente discutir. Entrei no carro junto com meu pai e partimos a toda pra minha casa, junto com minha mãe, o seu capataz e a esposa dele, que era a parteira. Quando entramos em nossa propriedade, me bateu um calafrio. Algo estava estranho naquele local. Logo pulei do carro gritando pelo nome de Madalena. E as coisas que eu fui vendo começaram a me deixar assombrado. Eu comecei a ver uma trilha de sangue que ia cada vez ficando mais forte, até a entrada da minha casa. Eu corri logo lá para o quarto. E a cena que eu vi, meu filho, nesse momento, o padre Tomás respirou fundo e as lágrimas começaram a descer pelos seus olhos. E ele continuou. A cena que eu vi, meu filho, nunca consegui esquecer. Mesmo depois de muita terapia, muita ajuda, é difícil. A minha amada Madalena estava na cama, de pernas abertas, toda ensanguentada. Sua barriga foi literalmente rasgada. E nosso filho, o fruto do nosso amor, foi arrancado de seu ventre. Aquela cena foi muito forte para mim. Ali eu desmaiei. Eu só lembro de meu pai estar me segurando, que vinha logo atrás de mim. E o choro da minha mãe e da parteira. Logo depois que eu voltei do transe, meu pai já estava comigo. Ele tentou me segurar, mas eu corri, gritando para dentro da casa novamente. Era sangue para tudo que é lado. E minha Madalena estava ali morta, estraçalhada, com o filho do nosso amor, fruto do nosso amor, arrancada do seu ventre. Eu chorei, entrei em desespero. Foi uma coisa muito triste. Nossa, eu cheguei à beira da loucura. Com muito custo, ao amanhecer, meus pais me tiraram dali, à base de calmante. Fomos avisar a família da Madalena. Eu não. O capataz do meu pai, porque eu não tinha a mínima condição. E logo vieram correndo saber o que tinha acontecido. Meus pais explicaram tudo que eu tinha falado para eles. Depois do sepultamento da minha amada Madalena, quando eu estava um pouco recuperado, o capataz do meu pai veio falar comigo, e meu pai também, me perguntando se eu tinha deixado a Madalena sozinha. Eu disse que não. Tinha deixado com aquele casal de senhorizinho, que era nossos amigos. Meu pai olhou para a cara do capataz e balançou a cabeça afirmamente. Então o capataz falou: "Olha, menina Edgar, provável quem fez aquilo com sua esposa foi aqueles dois velhinhos, mas não na forma de gente, e sim na forma de bicho. Eu fui lá, bati a casa deles, e canto mais limpo, na sua casa, seguindo o sangue, eu encontrei pegadas não pegadas humanas, pegadas estranhas,
que dá lá para dentro da mata. Vasculhamos tudo, batemos tudo, mas não achamos nada. Desculpa te falar, mas crianças recém-nascidas não batizadas para esses bichos é mesmo que um filé mignon. Eles arrancaram à força, rasgando a barriga da sua esposa e provavelmente devoraram sua criança. Aquelas palavras me fez chorar novamente, chorar, gritar, que foi contido de novo à base de calmante. Eu não poderia acreditar que aqueles senhores tão bonzinhos, tão simpáticos, tão prestativos, eram dois bichos, dois lobisomens. Dali por diante eu fiquei deprimido, triste, entrei no alcoolismo. Comecei a beber, vagar pelas ruas. Perdi as contas de quantas vezes meu pai e seus funcionários foram me resgatar da rua ao léu, parecendo um indigente. Até que um dia eu decidi tirar minha própria vida. Eu ia pular de um penhasco embaixo. Quando ao longe, um homem vem andando em minha direção e começa a me chamar. Ele se apresentou como Enoque e me falou que tinha para mim uma coisa nova, um novo propósito na minha vida, que eu poderia escolher entre morrer e meu espírito vagar, penar por aí. Eu me erguei e ter um novo propósito e quem sabe se vingar e transformar toda aquela dor que eu estava sentindo em algo muito mais forte e melhor. Então eu escolhi deixar tudo para trás e seguir com o mestre Enoque. E foi assim, meu filho, que eu entrei para a Irmandade. Nossa, eu respirei fundo. Eu não sabia o que falar para ele. Continua.